Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo a exposição aqui para vocês, especialmente a oportunidade que foi dada aí pelo Dr. Sebastião, de a gente poder estar trazendo aí um debate, algumas informações para a gente discutir. Esse tema que foi confiado é fatores causais dos acidentes e adoecimentos no setor de transporte, e a ideia realmente é ampliar o debate acerca da saúde e da segurança no trabalho e as causas, consequências que podem estar sendo advindas desses acidentes. São os princípios que vão nortear essa discussão aqui nossa. Em termos de casuística pessoal, eu já realizei 2.000 exames em termos de renovação de CNH e dessas 600 avaliações de motoristas profissionais. E como médico perito oficial da Justiça do Trabalho, 3.000 laudos oficiais, sendo que 12% envolvendo o setor de transporte. E aí eu estou falando de transporte urbano e rodoviário, ou seja, cargas e transporte também de pessoas. Essas imagens agora vão chocar um pouco, talvez, aí, quem não é da área médica, mas a ideia é exatamente essa. Porque se a gente quer trabalhar a questão da prevenção, da conscientização, a gente tem que olhar para o produto fruto do acidente, as consequências. Porque quando não acontece a morte, o que acontece são sequelas que às vezes são irreversíveis e irreparáveis para a vida dos trabalhadores, como a gente pode observar, as sequelas de membros inferiores, amputação, mão, sequela ocular ali, do lado direito, era um trabalhador muito jovem, tinha 22 anos de idade, foi um trauma raquimedular alto, com tetraplegia, de membros, amputações também, danos neurológicos, deformidades permanentes aí, para esses trabalhadores. Bom, e aí fica a pergunta, o que nos motiva, o que nos move, o que faz com que o pensamento científico seja provocado? Porque quando a gente olha essas imagens, a gente está atrás aí de perguntas. Perguntas que, para serem respondidas, a gente precisa olhar com uma dimensão maior o que está englobando essa consequência, né? É a ponta do iceberg e o iceberg como um todo. E nessa busca dessas respostas, eu tive a oportunidade nos últimos 5 anos, de rodar aí alguns países do mundo para entender um pouco melhor disso e trazer para a nossa realidade diária o que pode ser feito para poder melhorar essa situação. Então, eu vi os extremos. Na Índia, por exemplo, eu vi situações que são inconcebíveis. 3, 4 pessoas andando numa moto, trabalhadores indo para o trabalho em cima do ônibus, fazendo serviços de manutenção de caminhão, debaixo do caminhão, sem nenhum tipo de segurança, condutores de escolares colocando várias crianças dentro de situações complexas e complicadas. E o outro lado, a gente tem então os países de primeiro mundo, ali Reino Unido, Canadá, Dubai, e o transporte escolar americano, que é tido como um dos de ponta aí do mundo. E aí vem a experiência relevante em pesquisa para a gente colocar aqui para vocês. Bom, em 2008, a gente fez um trabalho lá na Faculdade de Ciências Médicas que titulou a influência da qualidade de sono do estado emocional na atividade do motorista profissional de ônibus metropolitanos. Resultados, o maior percentual entre a amostra da população geral entrevistada, 53,3%, obteve resultados positivos para sonolência excessiva diurna, em comparação com a população de motoristas, 22,5%. Particularmente, eu achei que eu ia encontrar maior sonolência dos motoristas em si. Contudo, um outro dado aí que veio nesse estudo percentual elevado de motoristas, 50%, que obtiveram pontuações elevadas no inventário de Beckham, que a gente utilizou para evidenciar traços aí de distúrbios psíquicos, como a depressão, em comparação com a população geral. Além disso, verificamos que aqueles que admitiram uma qualidade má de sono, admitiram também cochilar ao volante. 32,93% dos motoristas estudados indicam ter má qualidade de sono. E foi verificada a associação entre os scores da escala de sonolência e motoristas que já admitiram ter cochilado ao volante. Evidências indicam que outros fatores, além da sonolência, estão envolvidos na causa de acidentes de trabalho. E aí eu chamo a atenção para a importância de melhorar a qualidade de sono, da alimentação, além de praticar exercícios físicos regulares.
eu dividi em dois grandes setores aí para a gente fazer essa abordagem, ou seja, eu vou falar de setor urbano e depois de transporte em rodovias. Essa aí é uma imagem de um bonde na cidade de Belo Horizonte na década de 60, né, e eu coloquei ele para a gente poder comparar com a realidade que a gente tem hoje, né, que é exatamente o caos aí no trânsito de qualquer metrópole. Então, a realidade mudou nos últimos anos. E é importante chamar a atenção que essa realidade que mudou nos 10, 15 últimos anos, muitos trabalhadores tinham uma situação, né, um ambiente de trabalho há 20, 30 anos, completamente diferente disso que tem hoje. E a pergunta fica eles foram preparados para se adequar e acomodar a essas novas condições, essas novas situações que foram impostas pelo desenvolvimento? Né? Eu gosto de citar, vou citar alguns pontos aqui que me chamam a atenção nos laudos periciais do Justiça do Trabalho, que a gente vê uma situação que eu acho bastante complicada, chamada de dupla pegada. Né, a jornada deles lá de 6 horas e 40 com 20 minutos de descanso. Então, empregadores eventualmente fazem o quê? Dividem essa jornada de 4 às 7h40 da manhã, por exemplo, depois dispensam ele e fazem para ele voltar à tarde de 14 a 17 horas. Resultado, ele não dorme bem nem à noite, nem de dia, nem descansa, nem tem qualidade de vida. O que acaba quebrando o seu ciclo circadiano, tão bem comentado aqui pelo professor Marco Mello. E essa quebra, né, como também foi exposta, acaba induzindo a consequências metabólicas nesse indivíduo. Né? A gente sabe que o ganho de peso ele é dado quando você tem essas quebras aí de qualidade de vida do dia a dia, e essa gordura, especialmente a gordura visceral, depositada na barriga, né, vai levar à chamada resistência à insulina, que posteriormente induz uma diabetes, né, e que está associada a uma síndrome chamada metabólica, hipertensão arterial, altos níveis de colesterol e consequentes problemas cardíacos, como insuficiência coronariana. Outro ponto importante para a gente lembrar, cobranças e responsabilizações desses motoristas de transporte urbano. Né? Eventualmente, indivíduos pegando carona nesses ônibus, o motorista é obrigado a não permitir esse tipo de coisa. Mas na hora que ele vai parar para chamar a atenção de um cidadão igual aquele, ele é vítima da violência dessas pessoas. E ele fica no dilema, ele deve parar o ônibus e tirar e ser agredido, ou ele deve continuar e ser depois eventualmente penalizado por algum tipo de multa. Então, essa é pressão em cima dele. Né? Outra situação, questão do posto de trabalho. Né? A NR17 fala que o trabalho, quando possível, deve ser realizado de forma assentada. Mas qual é a qualidade da espuma desse assento? Né? Como que é a dimensão, o dimensionamento ergonômico desse assento para acomodar a coluna vertebral desse indivíduo? Né? Existem mecanismos de regulação ergonômica para essas pessoas? É feito um treinamento de ginástica laboral, de pausa, né? De um descanso naqueles 20 minutos lá que foram colocados para pausa, né? E também a questão de trabalhar alongamento e fortalecimento muscular, que é importante nesses profissionais que passam horas aí assentados. Outro ponto, a violência urbana, que é um fator que está longe do nosso alcance. Né? As políticas públicas, infelizmente, em relação à segurança, têm muito a melhorar. E esses profissionais são vítimas dessa violência. O que se tem feito é colocar sistemas de monitoramento em tempo real, eventualmente botões de pânico para chamar a polícia, mas vamos lembrar que esse motorista está muito exposto ali e quase colado àqueles passageiros que ele está levando. Então, eu trago um exemplo para mostrar de Londres, né, no qual o motorista trabalha numa cabine, essa cabine é blindada, o assento é ergonômico, trabalha fechado, isolado, ou seja, ele tem dignidade, tem qualidade ali no seu posto de trabalho. Né? E é uma situação que não é difícil de ser implementada no Brasil, não basta querer ter boa vontade e querer intervir nesses mecanismos aí de prevenção. Outro ponto são os efeitos psíquicos aí, desses trabalhadores. Um achado frequente a questão de depressão e ansiedade, nem sempre está relacionada diretamente com o trabalho, pode ter uma questão de concorrência, de concausalidade, e também outros fatores inerentes à vida pessoal dessas pessoas. Mas o importante é que a gente traça uma análise do cenário individual dessas pessoas. E por isso é muito importante que nos serviços de segurança e saúde no trabalho tenha lá um setor, que eu vou dar o nome mais para frente para vocês aqui, de qualidade de vida no trabalho, né, que é a psicologia e assistência social no trabalho. E essas situações de dupla pegada e cobranças em serviços, isso aí tem que ser muito bem analisado e avaliado pelos empregadores. Outro ponto também a se abordar é a questão da saúde geral desses indivíduos. Né? Hipertensão, diabetes, obesidade, estresse são relevantes
eventos que a gente vê frequentemente nessas pessoas. Então, um controle da alimentação, exercício físico, sono adequado, vou insistir muito aí nessa tecla. E isso teria que estar dentro do chamado Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, que a gente vê em raríssimas vezes sendo aplicado aí em algumas empresas. E o outro ponto, fazendo mais um fechamento dessa primeira parte, é a melhoria, obviamente, da frota, para proporcionar aí uma condição digna de trabalho. E eu falo melhoria, não é só colocar um ônibus novo. Eventualmente, a gente vê situações aí que o ônibus é novo, mas ele não tem aí os dispositivos ergonômicos e adaptados para proporcionar um trabalho de qualidade para aquela pessoa. Então, pontos que a gente chama atenção nessa primeira etapa: atenção ao estado psíquico desses trabalhadores, melhorar a qualidade de sono, melhorar a alimentação, estimular a prática de atividades físicas regularmente, atenção ao tipo de jornada de trabalho, atenção à estrutura de trabalho e segurança ofertada a esses trabalhadores. Se vier outro Mike terrorista aí, fudeu. Eu não podia deixar de falar da questão do aumento dos acidentes de trajeto e dos acidentes de motociclistas. Esse vídeo aí é um vídeo que está circulando aí na internet de um motociclista ensinando como deve se andar rápido dentro do trânsito. Né? Vocês imaginem, é uma situação igual a essa, e muita gente dessa classe acaba aderindo a esse tipo de coisa. Se vocês procurarem, vocês vão ver muitos vídeos aí nesse sentido. Esse vídeo me impressionou, ele chega a 140 km por hora dentro do engarrafamento em São Paulo. E é exatamente essa classe de motociclistas, né, seja para trabalhar, seja para poder ir e voltar do trabalho, né, que acaba se acidentando. Às vezes, por um desvio de atenção, como esse caso aí, ele vira para o lado e choca-se com o caminhoneiro. Né? É uma fração de instante de segundo e o dano corporal causado foi gravíssimo, foi uma amputação quase de imediato. Tá? Um outro estudo relevante que a gente fez também foi o chamado estudo da relação do álcool celular e direção. Isso foi um grande desafio para a gente, principalmente porque a nossa faculdade ela é particular, a gente não tem linhas de crédito para pesquisa, então esses trabalhos aí têm que ser suportados por nós mesmos. Foi um trabalho de extrema logística e que deu conclusões para a gente importantes. Né? A gente montou em 2 etapas aí, 2 pistas experimentais. Essa foi a primeira em 2008, essa foi a segunda em 2009, no antigo Mineirão, né, no antigo estacionamento do Mineirão, e a ideia foi entender um pouco mais da influência desses componentes nas pessoas. Né. Então, a gente criou situações lá em que não se tinha álcool nem bebida, álcool nem celular. A segunda situação, que você tinha o celular e nada de álcool. Uma terceira situação, que você tinha 0,2 gramas por litro de sangue de álcool sem uso do celular, depois 0,2 gramas por litro com o uso do celular, e aí a gente só piorou a situação, 0,6 gramas por litro sem uso do celular, com o uso do celular, e a última situação com 1 grama, que foi o nosso limite de segurança aí do estudo, tendo a situação pior com 1 grama de álcool com o uso do telefone celular, e comparamos essas classes. Né? Como eu falei, a logística desse trabalho é bem complexa. Né? Um veículo de autoescola, um motorista ele treinado para poder pegar o controle do carro, a gente limitou a questão da velocidade, velocidades baixas, né? Tinha ambulância, com enfermeiro e médico de prontidão, polícia militar, bombeiros, pista isolada. Então, é um trabalho de extrema logística que a gente fez. Acho que tem que clicar no vídeo. Clique em cima, por gentileza. A gente aplicou, não, no slide mesmo, naquele slide mesmo. 37. Aí o quê? Não. Volta, por favor. Essa situação aí já é uma situação com álcool e telefone, então a ideia era aplicar testes lógicos ali para desviar a atenção e, ao mesmo tempo, mandar fazer comandos de direção. Né? Então, por exemplo, João é filho de Pedro, que é um irmão de Mário, que tinha um cachorro chamado Jojo, qual a relação, que não gosta de Maria. Qual a relação de Maria e João? Né? Então, alguma coisa vai dar errado. Ou a direção vai dar errada, vai derrubar a cone, ou então ele não vai conseguir responder às perguntas. Né? Veja a dificuldade que ele está tendo aí para dirigir. Essa aqui é só um apanhado para vocês terem ideia do que foi a pista. Né? A gente tinha lá uma reta, formada todas por cones, depois tinham algumas curvas,
né? Um primeiro teste com slaloms de cone, depois faziam um circuito chamado em 8, depois iam para mais um slalom de cones, depois a gente tinha o chamado teste de prevenção de acidentes, que a gente mandava a pessoa acelerar a 40 km por hora e, no último momento, mandava ela virar para um dos lados, direita, esquerda ou para frente, que é a chamada tomada de decisão de último momento. E depois o teste de frenagem, na qual se levantava uma bandeira e o indivíduo tinha que frear naquele momento que levantava-se a bandeira. Só. Cara, a Joana é mais a Cláudia é mais alta. Esse vídeo não está passando, vou passar para o próximo. Bora, galera do freio! Já é alcoolizado, levanta-se a bandeira e ele sequer ele vê que a bandeira foi levantada, o instrutor que tem que parar o veículo. Essa já é na nossa segunda pista, lá no Mineirão. Acelera esquerda. Mandou ir à esquerda. E a chance de erro de cones ali aumentava muito. Essa foi a curva em 8. Aí já em situação de alcoolemia. Bom, resultados de uma forma sintética aí para vocês, sem influência de nada, todo mundo foi aprovado em todos os testes. Com a influência do telefone celular, aumentaram em 3 vezes a chance de erros, ou seja, a questão cinetogênica amplificou em 3 vezes. Com o uso de álcool isolado, até 0,6 gramas por litro, a gente teve aumento de 2 vezes a incidência de erros. E quando se combinou esses fatores, 5 vezes a chance de erros. Conclusões, é o que a gente já postula, mas a gente chegou a essa conclusão: não há limite seguro para beber e dirigir. E o uso do telefone celular na direção ele é mais importante fator de distração e acidentogênico que o álcool até 0,6 gramas por litro. Fala-se muito do uso da bebida alcoólica, fala-se pouco da questão do celular, especialmente agora está acontecendo muito, a gente tem alguns trabalhos já em andamento, que é a questão do SMS, da mensagem, né, que é o tempo de leitura de tela e o tempo que você perde nessa distração. O aumento exponencial da chance acidentogênica, quando os dois fatores são combinados. Na primeira pista a gente achou 5 vezes, na segunda pista a gente achou 409%. Isso derivou para a gente um trabalho que a gente apresentou em Gramado, em 2010. Quais as orientações que o médico do trabalho e o SESMIT têm que saber por causa dessa influência. Então, a gente chamou atenção lá para a necessidade de uma monitorização, de alguma forma, desses motoristas profissionais das empresas, para que eles não venham dirigir sob influência de álcool e que também não façam uso do telefone celular na condição de veículo. É importante a gente estar trabalhando a questão de treinamentos e retreinamentos com esses profissionais, para que eles tenham essa ciência e tenham evidências de que aquilo não deve ser feito. Esse é o tipo de etilômetro que está sendo bastante usado aí no Brasil. A gente utilizou para fazer esse trabalho, o Toximeter 4. Algumas decisões aí em Minas Gerais já foram no sentido positivo, né? Quando a adesão voluntária do empregado em participar de programas de prevenção de álcool e drogas. Né? Louvável a iniciativa da empresa, merecedora de incentivo, pois visa zelar a saúde de seus empregados na prevenção de doenças e acidentes. Eu vou comentar mais um pouco disso à frente, porque existe um conflito aí com o CFM, quando eu for falar de rodoviário, que é agora. Então, pontos do problema do transporte rodoviário. Motoristas profissionais dirigindo por muitas horas, cobranças de empregadores de metas a serem batidas, prêmios de empregadores para melhor tempo a ser ofertado na entrega daquela mercadoria, falta de mão de obra qualificada, emprega-se qualquer um. A gente vê isso aí acontecer. Motoristas de 22 a 25 anos carregando cargas perigosas sem ter uma experiência adequada para levar aquele tipo de carga. Pouco, tá? Para não falar nenhum, investimento em treinamentos preventivos. E as soluções que os motoristas acham, né, muito bem comentado aqui anteriormente também, é utilizar algum tipo de substância, seja o álcool para aliviar o estresse, anfetaminas para ficar acordados e estimulados, né, novidade que eles têm feito aí nos últimos anos também, cocaína e suas misturas com crack e outros tipos de drogas. O objeto do estudo de um trabalho nosso, que foi apresentado em 2012 no Canadá, foi a relação entre o uso de anfetamina por motoristas profissionais e acidentes em rodovias, né, porque a gente queria entender um pouco melhor essa relação em Minas Gerais. As anfetaminas determinam alterações do sistema nervoso central e no comportamento biológico desses profissionais, que naturalmente vão levar a consequências na resposta reflexa dessas pessoas. A gente escolheu o CEASA
para poder fazer entrevistas com esses caminhoneiros, porque é um local que se distribui abastecimento ali de alimentos, não só por Minas, mas como um eixo ali de ligação a outros estados do Brasil. Foram 215 caminhoneiros entrevistados, foi um trabalho dificílimo de ser feito, foram quase 3 anos, porque a gente chegava para fazer entrevista, o que esses caminhoneiros achavam? Que a gente era da polícia, queria prender eles, que era da empresa, que foi mandado pela empresa para poder fiscalizar, né? E que a gente conseguiu chegar a alguns resultados importantes para a gente discutir. 49,8% permanecem acordados por um período de 13 a 24 horas, enquanto 22,1% permanecem acordados por 25 horas ou mais dirigindo. 49,5% dos motoristas dormem por períodos inferiores a 5 horas em 24 horas de tempo, e apenas 8,9% dormem mais do que 8 horas no mesmo período. Entre os usuários de anfetamina, 75,8% dormem menos do que 5 horas em 24 horas, enquanto 39,1% dos não usuários dormem menos do que 5 horas no mesmo período. E se a gente dividir isso em classe, quem é que está usando esse tipo de droga, né? É a classe daqueles indivíduos mais novos. 79% está lá, na classe dividida de 20 a 46 anos. E os que não usam, naturalmente, são pessoas que têm mais experiência ali na direção, ou seja, mais de 10 anos de experiência, né? Então, a gente divide muito bem classes de indivíduos mais novos, né, e indivíduos que têm mais tempo aí de experiência. O nosso enfoque na prevenção tem que ser essa classe dos mais novos. Fornecer treinamento, instrução, retreinamento. 57,1% responderam que usam pelo menos 3 vezes por semana esse tipo de medicamento. E o local de compra? Porque para ter acesso a esse medicamento tem que comprar em algum lugar. Postos de gasolina e farmácias, né, que não deveriam estar vendendo esse tipo de medicamento, mas para essas pessoas aí nessas condições. Agora, talvez o dado mais relevante desse trabalho é que 50,9% dos usuários de anfetaminas afirmaram que já se envolveram em acidentes, enquanto 26,1% dos não usuários já se envolveram em acidentes. Ou seja, motoristas que usam anfetaminas têm 95% de risco a mais de se envolverem em acidentes comparados com os não usuários. Esse vídeo é importante eu mostrar. Desculpa interromper, mas realmente esse vídeo é muito importante, porque com essas informações a gente entende por que acontece isso aí na estrada, né? Um caminhão carregado, está com álcool, vocês vão ver que é voz de pessoas novas, carregado com bobinas que pesam aí tonelada. Amigo Franco aí, ó, Frigagem. Ultrapassagem na ponte. Fazendo bonito com seu Volkswagen. Ai. E brincando na estrada. Ó, quase bate o caminhão. Diferente não vale. Você tá doido? Tem nada que vai tombar. Olha, Creuza! Tá doido, moço? Faz esse menino ver esse vídeo. Esse caminhão não volta mais aqui, hein? Pode voltar. Ai, na frigagem aqui, ó. Eu, Pezão. Meu amigo ali atrás, ali, ó. Então parece que tem inclusive amigos conversando e combinando de fazer esse tipo de coisa. Bom, esses são kits de testes de droga rápida que têm sido introduzidos no Brasil nos últimos anos. Eu, particularmente, tenho experiência com esse tipo de kit aí, que nos dão aí ideias de como montar programas de prevenção de combate a drogas. Só que aconteceu que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele publicou essa decisão aí no sentido de que não é eticamente aceitável a solicitação de exames de monitoramento de drogas ilícitas em urina e sangue para permitir acesso ao trabalho, pois isso contraria os postulados éticos, o que criou uma situação de impasse aí para a gente,
né? E o CFM dá a resposta de que a alternativa seria um exame admissional rigoroso, com exame psicológico, testes específicos, além de avaliação psiquiátrica, que pode detectar e selecionar candidatos para atuação em áreas de risco, tanto públicas quanto privadas. Né? E a decisão do CFM, eu até entendo, tá? E vou fazer aqui uma analogia para vocês. Isso aí é Auschwitz, onde eu tive a oportunidade de ir para estudar alguma questão de experimentos nazistas que foram feitos, exatamente para a gente não repetir absolutamente em nada o que lá foi feito. E dessa questão aí, dos experimentos que foram feitos, saiu uma decisão do Tribunal Militar de Nuremberg, em 9 de dezembro de 1946, de que 23 julgados, 20 eram médicos. Né? E lá foi muito claramente colocado que o indivíduo que vai se submeter a qualquer tipo de teste, ele deve ter o direito de livre escolha, né? E que é vedado qualquer tipo de força, de fraude, de mentira, de coação, de astúcia no sentido de enganá-lo para poder chegar a algumas conclusões. E aí a gente fica com um impasse legal e um impasse ético, porque a lei 2.619 coloca essa possibilidade dos testes, mas o CFM coloca uma situação de cautela ética para não ser feita. Soluções possíveis: programas de adesão voluntária, termos de consentimento livre e esclarecido devidamente autorizado pelo trabalhador para a realização da avaliação. O programa deverá servir para meio de ajudar o dependente, nunca para excluir e nunca para discriminar. É importante ressaltar aqui que a gente vive numa era de inclusões sociais do trabalho e não de exclusão. O que a gente tem que fazer é resgatar essas pessoas. A Lei 2.619 traz avanços aí no sentido de proteção desses trabalhadores, né, para controlar a jornada de trabalho, permitir a questão de descanso, só que também coloca alguns pontos que são questionáveis, no sentido de responsabilizar apenas o motorista que eventualmente possa cometer uma infração. E muitas vezes ele é aquela ponta do iceberg, ele é fruto de uma consequência de situações de desorganização pregressas. E uma situação que ficou em dúvida nessa lei, os autônomos. Naquele trabalho que a gente fez no SEASA, 50% dos motoristas eram autônomos. E aí, como é que a gente monitora essas pessoas? Né? Questões de pausa, né? Fácil falar de pausa quando você tem uma estrada avançada como essa, mas quando você tem situações igual a outra ali, é uma situação difícil para se lidar. Né? E todos viram ano passado o que aconteceu nas estradas, as manifestações desses caminhoneiros aí nesse sentido. E a pergunta qual foi o preparo dos agentes que vão trabalhar na promoção e prevenção em relação a essa lei que seria implementada. Né? Parece que fica um jogo de ping-pong, de empurra, de transferência de responsabilidades. Né? Se fazem leis, isso vem à empresa, o RH joga para a medicina do trabalho, a administração da empresa também, isso acaba eventualmente estourando na Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público e na própria Justiça do Trabalho. E o médico do trabalho está inserido nesse fluxo. E aqui eu vou chamar a atenção para um fator acidentário importante. Isso aqui é do Ministério Público do Mato Grosso. Pelo contrário, seus planos constituem documentos praticamente inúteis, que se repetem ano a ano, falando aqui de PCMSO, que é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, elaborados de forma burocrática, sem contemplar análises apuradas ou planejamentos em consonância com a realidade. Né? Programas que não saem do papel. E aí vem a chamada atestado de saúde ocupacional, chamado AS de R$1. Né? Vende-se aí o documento. Precisa de um exame, lá, um carimbo, para entrar e para sair. A ideia não é essa. Né? Ou então, empresas que colocam lá, contratam profissionais para fazer e colocam lá ASO avulso, sem o programa de médicos de conservação de saúde ocupacional. É inacreditável carimbar isso aí. Não há. Isso aí vai parar dentro de processo. Ou anúncios em jornal, atestados médicos éticos para o trabalho. Taxista, motores de ônibus, etc. Desconto de 10%. Então, consideração relevante que eu quero chamar a atenção. Um dos fatores importantes de risco para a gênese dos acidentes é o serviço inadequado de medicina do trabalho. E o julgador ele deve estar atento a essa análise. Óbvio que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Tá? Eu vou pedir vênia aqui de 5 minutos, porque eu tive problema em relação a vídeo. Tá? Existem empresas que fazem bons trabalhos, apesar de ser a minoria. Né? A ideia é a gente trabalhar no sentido de que isso aí simplifique, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. É por isso que é importante que os julgadores chamam de novo a atenção para que estejam atentos à qualidade desses programas médicos que estiverem constando aí nesses processos. Aqui eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que a gente tem implementado sobre a minha gerência na Prefeitura de Nova Lima.
de uma gestão dividida em equipes multiprofissionais, para atenção integral à promoção e prevenção à saúde do trabalhador. Então, a gente tem equipes lá da medicina do trabalho, que vão cuidar desses programas médicos, enfermagem do trabalho, que vai estar colaborando com a questão do absenteísmo, por exemplo, com a falta em serviço, a fonoaudiologia, implementando os programas de conservação auditiva e vocal, equipe de ergonomia, tá, trabalhando a questão do levantamento ergonômico e melhorias continuadas nos postos de trabalho. Chama atenção importantíssimo para essa equipe, qualidade de vida no trabalho. Né? O trabalhador tem que trabalhar com dignidade, ele tem que trabalhar feliz. Né? E a engenharia de segurança e técnica de segurança do trabalho para fazer as mensurações dos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Então, lembrar de valorizar o SESMIT, né, e a medicina do trabalho sendo feita de forma correta. E aqui eu vou chamar de efeito pedagógico 3 pontos que passam por treinamento e prevenção. E aí eu estou falando da parte médica, de engenharia dessas outras equipes. Fiscalização, que vai dos poderes de fiscalização dessas estradas. E a punição, que muitas vezes vai sair dos julgadores. Né? Fiquei muito feliz ontem quando se assinou o termo aí, de envio dos ofícios das decisões ao Ministério do Trabalho. Agora, eu escutei falando que era de insalubridade. Não sei se isso se estende também à questão de doenças ocupacionais. Espero que sim. Um outro ponto, muitas vezes eu vejo que os operadores do direito, os magistrados, os advogados, têm dificuldade de discutir essas questões, porque lá nas cadeiras de medicina legal do direito, fala-se muito da parte criminal. Né? Eu não vejo falar muito da parte civil, da parte trabalhista. Isso é importantíssimo. Né? Já me coloco aqui à disposição para colaborar com quem quiser para a gente implementar esse tipo de programa nessas escolas. Aqui, só para estou fechando, em 1 minuto eu vou terminar. É um programa da Austrália, que se chama 2020 com acidente zero, trabalhando questões de distração, dirigir ao volante, uso de drogas, fadiga. Eles querem zerar o número de acidentes causados por esses fatores até 2020. Isso se repete também em Dubai, tá? Que eles querem zerar a questão das mortes. E a Volvo trabalha muito na questão dessa prevenção, e até 2020 ela quer que não tenham mais acidentes com ferimentos graves e mortes, porque ela está fazendo um tanto de tecnologia que são aplicados aí aos caminhões, já tem caminhões circulando com esse tipo, que consegue colaborar, dispositivos adaptativos para prever, por exemplo, sistema de alerta ali ao condutor, de fadiga, de cansaço, ou então que está próximo demais ao veículo da frente. Então, correções que podem ajudar aí para minimizar esse tipo, e o que a Volvo quer é zerar isso até 2020. Fica aí o convite para uma campanha Brasil 2020. Né, as autoridades presentes aí, que a gente tente trabalhar alguma coisa aí nesse sentido, estabelecer algum tipo de meta. Por fim, Faculdade de Ciências Médicas, que é a minha casa, que eu devo tudo a ela, gosto sempre de trazer ela aí e agradecer. E, por fim, agradecer a 3 pessoas, foram os 3 meus professores. Dr. Sebastião, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando. Professor Hudson, vocês vão ter aula com ele amanhã, de manhã, é o meu mentor, orientador do meu mestrado, possivelmente do meu doutorado em breve. E o professor Duarte Nuno, que abriu para mim aí os olhos da possibilidade de ir a outros locais para buscar conhecimento e trazer para a gente melhorar o nosso trabalho no dia a dia. Muito obrigado aos 3 e obrigado pela atenção de todos. Desculpem aí pelo tempo um pouco em excesso.